Fala galerinha aí da terceira série do ensino médio. Então aqui, conforme eu havia dito no outro vídeo, que provavelmente eu postaria mais um vídeo aí de suporte para essa atividade aqui da página 100. Tá aqui a nossa querida página 100, número muito bonito este número. Então, conforme eu disse no outro vídeo, essas questões aí 19, 20 e 21 são questões aí que vocês poderiam fazer sozinhos tranquilamente. Questão 22, 23 e 24, essas questões aí tem um símbolo ali de equipe. Então são questões que na aula presencial nós faríamos em grupos. Então em teoria elas têm um nível aí um pouquinho mais alto, ok? Então agora eu vou dar um suporte aqui nessa questão 22. Na verdade eu vou resolver ela aqui com vocês, para vocês terem uma ideia aí de como vocês podem proceder para resolver as demais. Então olha só, a questão 22 diz assim: uma reta R passa pelos pontos A, 2 e 0, e B, 0 e 4. Outra reta S passa pelos pontos C, menos 4 e 0, e D, 0 e 2. O ponto de interseção das duas retas é P, de coordenadas A e B. Nessas condições, calcule as coordenadas A e B do ponto P. Tá? Então, ele deu ali 4 pontos, duas retas. A intersecção dessas duas retas, que é o ponto em comum que elas têm, esse ponto é o ponto P, A e B. Então, nesse tipo de questão aqui, pessoal, de geometria analítica, veja que a coisa que está algébrica, né? Então, ele deu ali basicamente números sem nenhuma figura. Então, eu recomendo, caso você não veja de cara qual estratégia usar, eu recomendo que vocês façam a representação geométrica. Então, eu faço um esboço geométrico disso aqui, tá? No caso aqui, eu estou no PC e no tablet ao mesmo tempo, beleza? Então, eu fiz aqui o meu esboço no GeoGebra, então não é bem um esboço, né? O desenho ficou tecnicamente correto. Então, tá aqui no GeoGebra, olha, eu marquei os pontos A, 2 e 0, ponto B, 0 e 4, e tracei a reta que passa pelos dois pontos. Depois eu marquei o ponto C, menos 4 e 0, e o ponto D, 0 e 2. Esses pontos são dados na questão, a gente acabou de ler, tá? E tracei a reta. E ali no meio, ó, o pontozinho aqui, o ponto P, que é a intersecção dos dois pontos. Então, o problema dessa questão se resume a encontrar as coordenadas deste bendito ponto P aí, tá? Então, aqui eu já fiz a captura e vou aqui para o meu caderno no tablet, ok? Então, meu caderninho aqui no tablet está aqui. Pronto, aí eu já fiz o print e colei aqui. Então, olha só aquela construção aqui como imagem agora, porque agora eu vou poder riscar, claro. Então, olha só. Aqui é o ponto P, que eu não coloquei no GeoGebra, de coordenadas A e B. Então, a gente quer determinar aí as coordenadas desse ponto P. Então, vejam aqui a construção geométrica e observe o seguinte. Os pontos A, P e B, esses três aqui, ó, A, P e B, eles pertencem à mesma reta. Por conseguinte, o determinante de suas coordenadas vai dar igual a 0. Tá? Lembrando que a gente quer as coordenadas, os valores de A e de B, são duas incógnitas ali, né? E aqui também para outra reta, ó, os pontos C, D e P, esses três aqui, eles pertencem à mesma reta. Então, os determinantes, o determinante de suas coordenadas também vai dar 0. Então, aqui a gente já vê, né, que você vai usar o determinante, que é a condição de alinhamento de 3 pontos, vai igualar esse determinante a 0, e a partir da utilização desses dois determinantes, que envolverão A e B, então você vai ter ali, a partir disso, duas equações com A e B imiscuídas ali nela. Logo, esse problema aqui recai em sistema de equações, que é um assunto ali da segunda série, né, que a gente viu ano passado, ok? Então, aqui é uma questão que envolve segunda série e terceira série, pessoal.
E também essa questão da intersecção, né? A gente vê na primeira série, lá em conjuntos e tal, né? Então aqui é uma questão que envolve os 3 anos aí do ensino médio. As 3 séries, né? Que diga. Então vamos lá, pessoal. Então eu vou armar aqui os determinantes. Começar aqui com os pontos B, P e A, que estão alinhados. Então eu vou armar aqui o determinante com suas coordenadas igual a zero. Então vai ficar assim, ó. 0 e 4. A e B. Conforme eu falei no outro vídeo, a ordem aí das coordenadas não importa, tá certo? E 2 e 0. Aqui eu completo com 1, não é? E vou repetir aqui as duas primeiras colunas. Então, 0, 4, A e B, 2 e 0. Isso tudo tem que dar o nosso querido 0, ok, pessoal? Então, vamos fazer aqui os produtos aqui das diagonais, né? Então, ó. Essa primeira aqui. 0 vezes B vezes 1. Bom, num produto aí, numa multiplicação que tem um 0 ali no meio, o resultado vai ser 0, então não vou nem escrever. Então, essa daqui dá 0, tá? Essa daqui, ó, 4 vezes 1 vezes 2. 4 vezes 1 é 4, vezes 2 dá 8. E essa daqui, ó, tem um 0 ali no meio também. Então, a gente não precisa nem escrever. Então, essa primeira aqui deu, na verdade, o nosso querido 8, não foi? O retorno agora, o retorno é negativo. Então, ó, 1 vezes B vezes 2 dá 2B. Então, menos 2B. 0 vezes 1 vezes 0 dá 0. Não vamos escrever. E 4 vezes A vezes 1 dá 4A. Então, aqui é o retorno é negativo. Menos 4A, isso tudo tem que ser igual a 0. Então, organizando aqui, pessoal, vou colocar assim, o A primeiro, depois o B, igual ao número que tiver aí. No caso, é o 8. O 8 vai passar para cá, né? Vai passar negativo. Então, vai ficar assim, só reorganizando a escrita. Então, menos 4A menos 2B é igual a 8. Então, trouxe o 4A para frente, depois o 2B e o 8 eu joguei para lá. O 8 aqui é positivo, então ele passa negativo, entre aspas, claro, né? Então, aqui temos a nossa primeira equação envolvendo A e B aí, né? Do jeito que está aqui, a gente não consegue determinar, porque a gente tem uma equação apenas com duas incógnitas, ok? E agora vamos armar aqui o segundo determinante, que terá essas coordenadas, menos 4 e 0, 0 e 2, e A e B. Então, menos 4 e 0, 0, 2, A e B. Completemos aqui com o número 1. Vamos repetir aqui as duas primeiras colunas igual a 0. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, né, pessoal? Assim, ó, menos 4 vezes 2 vezes 1 dá menos 8. 0 vezes 1 vezes A dá 0. 1 vezes 0 vezes B dá 0. O retorno agora, menos 1 vezes 2 vezes A, 2A, menos 4 vezes 1 vezes B, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes B é 4B. Menos ali dá 0 vezes 0 vezes 1 dá 0. Isso tudo tem que ser 0. Esse menos por menos vira mais. Então fica assim, ó, menos 8, menos 2A, mais 4B é igual a 0.
e vou reescrever assim como eu fiz com a primeira equação. Vou colocar ali o A primeiro, depois o B igual ao número que tiver. Então vai ficar assim, ó, menos 2A mais 4B. O menos 8 passa mais 8. Então, esse daqui é a nossa querida bora, cara, eu quero te riscar aqui. Segunda equação. Então, temos aí agora as duas equações. Menos 4A menos 2B igual a 8. E menos 2A mais 4B igual a 8. Então, menos 4A menos 2B igual a 8. Menos 4A menos 2B igual a 8. E menos 2A mais 4B. Tá faltando menusinho, né? Aqui, ó, menos 8. Tá menos 8. Menos 2A mais 4B igual a 8. Menos 2A mais 4B igual a 8. E essa de cima é negativo. Então tá aí o nosso sistema de equações. Duas equações com duas incógnitas. Vocês podem resolver aqui de várias maneiras. Eu vou resolver aqui usando o método da adição. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Tem várias formas realmente. Eu vou transformar esse 2A em mais 4A. Porque aí eu somo com o de cima. Aí vai ficar 4A menos 4A igual a 0. E o A cai fora. Tá? Então, a gente... Se você não lembra, dê uma revisadazinha aí no assunto da segunda série. Que vocês vão precisar agora, né? Então, olha só. Então, para transformar o menos 2A ali embaixo em mais 4A, eu tenho que multiplicar todo mundo ali de baixo por menos 2. Então, vai ficar assim, ó, vezes menos 2. E aqui eu vou reescrever novamente as nossas equações. Então, fica assim, ó, menos 4A menos 2B igual a menos 8. Aí aqui eu vou multiplicar todo mundo, pessoal. Esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Tem que multiplicar todo mundo, porque senão a igualdade se altera. Isso daí é o princípio multiplicativo das igualdades, né? Então, ó, menos 2 vezes menos 2A dá mais 4A, que é o que eu queria. Menos 2 vezes 4B dá 8B negativo. E menos 2 vezes 8 dá menos 16. Então, agora eu vou adicionar aqui as duas. Termo a termo. Então, ó, 4A menos 4A vou riscar. Menos 2B menos 8B dá menos 10B. E menos 8 menos 16 dá menos 24. Ok? E aí esse 10 que está multiplicando vai passar ali dividindo, né? Entre aspas, claro. Então vai ficar assim, ó, menos 24 dividido por menos 10. Menos por menos é mais, pessoal. Então, posso colocar assim, 24 por 10. Simplificando aqui é 12 quintos. Isso aqui é 2,4, né? Se quiser trabalhar com o número aí na forma decimal. 12 quintos ou 2,4. Então aqui o valor de B. O valor de A agora, a gente vai pegar esse valor de B, 2,4, e substituir em uma das equações iniciais ali, você escolhe. Eu vou substituir ali naquela segunda mesmo. Então vai ficar assim, ó. Substituindo B igual a 2,4 em menos 2A mais 4B igual a 8.
Então vai ficar assim, ó, menos 2A mais 4 vezes 2,4. Isso tudo tem que ser igual a 8. Menos 2A mais 4 vezes 2 é 8. E 4 vezes 4 décimos dá 16 décimos, que é 1,6. Então 8 mais 1,6 dá 9,6. Isso tudo é igual a 8. Então menos 2A vai ser igual a 8 menos 9,6. 8 menos 9,6 é negativo. É 1,6 negativo. Aqui você vai dividir menos 1,6 por menos 2. Menos por menos é mais, então dá 0,8. E assim a gente encerra a questão. Então, se for colocar a resposta final aí, ponto P tem coordenadas 0,8 e 2,4. Conforme a gente pode ver até aqui no GeoGebra, né, pessoal? Vou botar aqui. Que o GeoGebra... aqui ele não guardou, não é? Mas tudo bem. Aqui ele resetou. Porque aqui eu acho que o tablet ficou pouca memória, então ele fechou o aplicativo. Mas o gabarito é esse daí. Lá no GeoGebra você iria ver lá o 0,8 e o 2,4, tá certo? Então isso daí foram os comentários aí sobre a questão 22, galera. Bem, pessoal, então continuando aqui nas nossas três questões, a questão 22 já foi. A questão 24 é idêntica a 22, então vocês vão fazer aí, tá certo? Eu não vou montá-la aqui. Bom, e a questão 23, a questão 23, aí eu vou dar um pontapé inicial nela aqui para encerrar o vídeo. Ela diz assim: dados A de coordenadas 1 e 5 e B de coordenadas 3 e menos 1, determine o ponto no qual a reta AB intersecta a bissetriz dos quadrantes ímpares. Aí lá no sétimo ano, quando a gente começa a estudar de forma mais aprofundada o plano cartesiano, a gente vê também a questão dos quadrantes. Então o plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes, que são esses aí, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? Aí o que danado é bissetriz dos quadrantes ímpares? Aí vamos relembrar outro conceitozinho de bissetriz. Bissetriz é um segmento de reta ou uma reta que divide um ângulo ao meio, tá? Então os quadrantes ímpares é 1 e 3. Então passa-se uma reta aqui pegando os quadrantes 1 e 3, uma reta bissetriz, ou seja, ela vai dividir esse ângulo aqui de 90 graus em outros dois ângulos de 45 graus. Então, isso daí é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Eu vou mostrar aqui no GeoGebra. Está aqui aberto no tablet. Então, olha só. Primeiro eu vou lá marcar aqueles pontos, tá certo? Ele diz assim. Ponto A, 1 e 5. Então, 1 e 5. E o nosso querido ponto B é 3 e menos 1. Então, 3 e menos 1. Vou traçar aqui a reta, tá? Isso aí você faz o esboçozinho no caderno de boa, né? E a bissetriz, eu vou traçar aqui a bissetriz para vocês terem ideia, mas vocês podem, enfim, traçar aí na mão, tá? Então a bissetriz, ela tem que dividir esse ângulo aqui de 90 em 2 de 45. Então ela vai ser ali numa diagonal de 45 graus, né? Então essa diagonal, ela vai pegar aqui o ponto, por exemplo, 1 e 1, ponto 3 e 3, ponto 4 e 4 e assim por diante. Veja, quando a gente traça a reta, ela vai ficar na inclinação ali, vai ser uma bissetriz dividindo o ângulo de 90 em dois ângulos de 45 graus, tá? E o que a questão pede? Determine o ponto no qual a reta AB intersecta a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então,
ele quer este pontinho ali de intersecção aqui. Beleza? Que aí já dá pra ver mais ou menos, né? Aproximadamente que ponto é esse daí, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Aí qualquer dúvida deixe aí nos comentários ou no Google Classroom ou até no WhatsApp, que alguns alunos têm me procurado por lá. E até a próxima. Valeu!